Bom, pessoal, bom dia. Vou fazer aqui a apresentação da primeira parte do vídeo. Então, desculpa, o nome do vídeo, né? Lightning Flash Types and Components. Então, o Tom, nessa aula, ele vai falar dos tipos de raios e dos seus componentes, e ele vai entrar a fundo também nos tipos de medição e sensores que eles possuem, que ele e a equipe dele trabalham. Aí nessa primeira parte, nesses 32 minutos que a gente tem de vídeo, eu separei aqui três principais partes que ele introduz no vídeo. A primeira são os tipos de medições e sensores que eles utilizam para fazer a coleta de dados. Depois ele fala um pouco da teoria dos líderes e da iniciação desses líderes. E aí, por último, ele fala a diferença de um líder positivo e negativo e também da propagação dos ramos desses líderes. Então, começando aqui, primeiro ele fala, né, sobre os veículos que ele possui e os tipos de sensores. Aí eles falam que eles têm dois tipos de veículos móveis, né? Uma é essa van e a outra é uma caminhonete. A van, ela possui umas bolhas, igual estou passando o mouse aqui, que ele coloca câmeras para fazer filmagem. E aí ele usa essa van, né, como se fosse um caça-raios para chegar no local e fazer as gravações. Então ele tem diversos tipos de câmeras, né? Essa câmera aqui do lado é uma câmera de wide area que para pegar uma área maior. Essas câmeras aqui do meio já são câmeras com alta velocidade e alta resolução também. E essa daqui também é uma wide area que também é uma câmera rápida. Aqui está a caminhonete. Na caminhonete, além das câmeras, eles também colocam sensores de medição de campo elétrico. Então aqui tem o Field Mills e tem sensores. Nessa caminhonete, geralmente ele colocou dois tipos de sensores aqui. Esse aqui até é o Boltec, que é um que a gente tem lá na Otávio também. E esse aqui, se não me engano, é o Vaisala. Não é isso, professor? Esse branquinho aqui? Ele é Campbell, esse daí, eu acho. Acho que isso aí é um Campbell. Campbell. E aqui esse aqui é o Boltec, né? O que a gente Esse é o usa lá Boltec. na Otávio. É exatamente o Boltec, exatamente. E aí tem os sensores de campo elétrico aqui na caminhonete e também ele coloca câmeras também para fazer essas caçagens de raios. Ele comentou também que ele possui antenas, né, que mede as frequências, né, as variações das ondas eletromagnéticas, e também possui alguns sensores de campo elétrico em alguns prédios, né, acho que no laboratório da faculdade que eles estudam lá. Então, e aqui ele comenta que essas antenas têm parceria do Marcelo Saba no Brasil. Ele comenta isso no vídeo. São essas antenas brancas aqui que no caso a gente passou o conhecimento para eles? Esses são todas nossas. Inclusive esses integradores aí são aqueles que estão no nosso laboratório. Esse que está de cabeça para baixo é campo lento, esse aí. Os que estão de cabeça para cima são campo rápido em 2 ganhos. Bacana. Tá, e aí ele faz um compilado do que ele mediu durante 6 anos, de 2007 a 2012. Então, são 776 raios, a maioria, né, mais frequente são nuvem solo. Então, tem 206 positivos, 372 negativos, entre nuvens 158 e os ascendentes 41. Aí o Tom, ele dá uma breve explicação sobre a iniciação do líder. Então ele começa falando sobre a teoria clássica do monopolo, que a gente tem
é que antes era a ideia aceita, né, que você só tinha um polo no líder e que quando você tinha a descarga, ela meio que drenava a carga do centro de carga, por exemplo, aqui tem um negativo, e aí ele conectava com o solo, drenava essa carga e aí ia dissipando energia para a Terra para equilibrar as cargas, tanto se fosse um raio nuvem-solo quanto um intracloud, um nuvem-nuvem, fazia desse jeito. Aqui a gente tem, por exemplo, nessa figura aqui, tem uma descarga de um centro negativo no positivo, e aí quando ela faz a dissipação, tem o return stroke, ela vai e compensa essa carga que estava, essa sobrecarga que estava nesse centro de carga negativo da nuvem. E aqui no intracloud, né, do positivo para o negativo, acontece a mesma coisa. Tem o raio com um polo só, e aí você tenta ir equalizando o centro de carga das nuvens. Mas a gente viu que não é bem isso que acontece. E aí a primeira vez que isso é proposto foi por Casimir, em 1960, que ele fala da iniciação do líder bipolar, né, bidirecional. Aí aqui tem um exemplo desse que vai aqui, por exemplo, o líder positivo para cima e o líder negativo para baixo. Então, o Casimir, ele fala sobre isso em 1960, só que ele não tem como comprovar isso. E aí, em 89, o Mazur, ele consegue fazer um experimento através das aeronaves e ele consegue fazer uma medição dessa teoria, de que é bidirecional e bipolar. Então, aqui na aeronave, numa ponta, foi trigado o líder negativo e na outra ponta o líder positivo na direção oposta do campo elétrico que estava sendo aplicado na aeronave. Depois disso, ele não entra muito em detalhes nessa parte do vídeo, mas ele comenta que, beleza, e começa dessa forma, com um líder bidirecional e bipolar. Mas como é que você faz para dar energia suficiente para esse líder começar? Aí tem alguns tipos de possibilidades, né? Que, na verdade, não alguns, né? São mais ou menos elas acontecendo em sequência. Então, tem a questão dos raios cósmicos, da ionização inicial, da avalanche eletrônica. Ele não entra em detalhe sobre cada item, mas durante o nosso curso a gente aprendeu, né? Então, primeiro tem a questão dos raios cósmicos, que são por causa da atmosfera terrestre, das incidências dos raios gama que a gente tem, e aí isso começa a fazer a ionização, a ionização não, o aumento do campo elétrico. Depois a gente tem a ionização do líder propriamente dito, com um pequeno plasma ali que é formado, e aí a gente tem a avalanche eletrônica, que eu vou explicar um pouco mais para frente, quando você vai começar os líderes positivos, o líder tem o líder bidirecional, e você vai começar a propagação pelo lado positivo e pelo lado negativo também. E aí ele entra um pouco mais aqui no detalhe, o Tom, justamente nessa questão da diferença do líder positivo e do líder negativo. A gente viu também durante o curso, né, que o líder positivo ele é um líder contínuo. Ele tende a ser mais contínuo que você por causa da propagação dele. E o líder negativo ele já é mais ramificado na propagação do próprio líder. Depois ele faz uma avaliação com relação ao brilho, de que o negativo ele tem realmente mais brilho nas ramificações, mas em contrapartida o positivo ele não é tão brilhoso. Os recoil leaders que ajudam no brilho dele com a componente M, mas não chega a ser tão brilhoso quanto um negativo. A forma também de direção do positivo e do negativo aqui
é que o negativo, a propagação dele é por bem ramificada, e ele é um pouco instável na questão do tipo do caminho que ele vai percorrer. Eu até vi assim, o professor Marco Ferro, ele usou um termo um pouco diferente do que o Tom na aula, porque o Tom fala que o, que o líder negativo ele é instável, mas o professor Marco Ferro fala na aula que, na verdade, o positivo ele é instável porque ele não tem direção definida. Mas aqui, pelo que eu entendi, o instável que o Tom quis dizer é que eu não sei muito bem o caminho que ele vai, porque ele vai se ramificando muito, mas ele tem uma tendência mais vertical, o negativo. Enquanto o positivo, beleza que ele vai ter só um filamento ali, que vai ter a vassoura de streams que vai percorrer o caminho dele, mas o caminho dele não é vertical. Ele faz curvas, ele vai por vários pontos distintos, até chegar no solo que ele pode percorrer quilômetros na horizontal, por exemplo. E aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre os ramos de cada um do tipo dos líderes. Aqui é um exemplo do líder positivo, né? Então aqui embaixo, né, a gente vê que um líder positivo ele não tem tão ramificado e ele tem essa propagação, essa nuvem branca, essa parte branca bem na ponta dele aqui é a vassoura de streamers, e aí ele vai seguindo nessa direção sem ramificar muito. E um dos motivos que a gente vê é por causa também da explicação do professor Ferro, que quando você tem um acúmulo de cargas positivas aqui, isso aqui é no início, eu peguei um exemplo da aula para mostrar o início da ionização, né? Então você vai tendo um acúmulo de cargas positivas, nisso você vai tendo acúmulo, vai ocorrendo uma ionização aqui na região, os elétrons que estão aqui perto, eles são drenados para a parte superior do plasma, e aqui vai ficando uma carga positiva. Nisso vai se acumulando vários streamers, e a gente tem a vassoura de streamers, que aí quando tem muito dessa ionização positiva, ele dá ali um step, ele dá um passo, e aí acaba que ele é mais contínuo, e é essa que é o meio da propagação do líder positivo. Já para o negativo, ele vai se ramificando. E ele vai se ramificando porque ele não é igual o positivo, que você já tem a vassoura de streamers ali na ponta dele. No negativo, você tem uma ionização ali dessa área aqui, né? Dessa área que está na ponta do plasma, só que você tem um gap, né? Um dielétrico aqui no meio, e você ioniza toda essa região. No que você ioniza essa região, você cria um outro plasma na frente dela, um space steam, e aí desse space steam, que é um outro plasma que é formado, o positivo, que tem uma capacidade mais de polaridade de continuação, vem e se conecta aqui na parte negativa desse líder inicial. E aí, como isso não é tão contínuo, não é uma coisa tão fluida igual no positivo, aqui a gente tem os espaços. E até por causa disso, você tem vários space steams espalhados aqui e ele se ramifica mais também. Então, isso é a questão do líder positivo e negativo. Mas quando a gente vai falar sobre o ramo dele, é quase que um pouco do inverso. Que aí, no caso, vou ter com a imagem aqui, porque o que acontece? O ramo, quando você tem um líder positivo, igual a gente tem aqui, e eu vou ter a ramificação dele, essa ramificação dele é o que a gente chama do recoil leader, né? Quando eu tenho, por exemplo, o mais frequente, né, que é uma descarga atmosférica nuvem solo negativa, então, beleza, a parte negativa está lá tocando solo, aí eu tenho um positivo no centro de carga da nuvem negativo. E aí, esse líder positivo que está na nuvem, ele está espalhando, está crescendo, e essas ramificações são feitas através desses recoil leaders. O recoil leader, ele vai fazer uma ionização
do pequeno plasma que está na frente ou perto desse líder positivo. E aí esse space steam, né, esse plasma, ele vai crescendo e na medida que ele vai sendo ionizado, ele vai conectando no líder positivo. Ele conectando no líder positivo, ele vai descarregar os elétrons que ele acumulou, e a tendência é que, por exemplo, nesse caso do raio que eu comentei, nuvem solo negativo, esses elétrons eles vão ser transportados até o solo. Então é um pouco diferente, né? Você tem, beleza, o líder positivo ele vai se propagando de forma contínua, mas quando crio um ramo nele, esse ramo ele vem através de um outro líder bidirecional e bipolar. E assim, já no negativo, aqui tem um exemplo, né? Que o Tom também coloca na apresentação. Então, esse aqui é um líder positivo que a gente tem aqui do lado esquerdo, e aqui é essa conexão rápida aqui que a gente chama, né? Então, aqui, ó, essa parte negativa vai se conectar no líder positivo, enquanto essa... Eita, tá acabando... Enquanto esse positivo tá se propagando aqui para a direita. E aqui ele vai se conectar no líder positivo para fazer a drenagem da carga para o solo. São os recoil leaders. No negativo já é um pouco diferente. Até por causa daquela... na verdade, o líder negativo ele não fica criando ramos externos ao próprio local que ele já está percorrendo, né? Os ramos do líder negativo, ele se dá, até o Tom chama de prograde leader, porque ele, na verdade, é uma continuação do próprio líder negativo, que aí a gente tem aqui, que é a questão que a gente comentou, né? Então, tem a ponta negativa aqui, a sobrecarga de item negativos, você tem os space steams, e aí você vai ramificando e pegando várias direções, né, nesses pontos. Aqui tem um exemplo. Então, você está aqui descendo, né, na nuvem, indo até o solo, e você vai dando esses steps e vai criando essas ramificações no líder negativo. Bom, até o 32º minuto da apresentação do Tom, ele fala sobre isso. Eu acho que algumas partes eu até dei um pouco mais de detalhe. E espero que tenha sido completo e que vocês tenham gostado. Ótimo, muito bom. Volta um pouquinho naquela transparência lá, onde ele põe a diferença entre positivo e negativo. Uma página preta lá com a tabela. Essa. Isso. Aí na primeira linha ele fala uma coisa que vai oposta ao que a gente tem falado no curso, né? Que o positivo ele pode ser também pode ter também steps, pode ser stepped leader, né? E não só contínuos. Na verdade, existe uma discussão longa sobre se os positivos eles também andam em passos ou não, tá? Por isso que ele põe stepped aí, porque às vezes, e alguns papers que discutem isso, às vezes parece que o positivo anda em passos, mas aí fica a dúvida se é do problema do equipamento, se realmente ele faz isso, mas hoje parece que a maioria diz que também o positivo pode andar em passos, tá? Coisa que a gente falou ao contrário no curso para simplificar, porque são poucos papers que dizem que o positivo anda em passos e ainda é um tema de discussão. Mas no vídeo, professor, ele nem chega a comentar que o positivo ele é stepped. Durante o vídeo, ele mostra essa tabela, igual eu estou mostrando para vocês aqui agora, mas na explicação, no áudio, né, ele só fala, o positivo ele é contínuo e o negativo ele é que assim, por câmera rápida você não vê o positivo andando em steps.
Por câmera rápida também é difícil ver o negativo andando em steps. É no campo elétrico que você enxerga os steps do negativo. Precisa ter uma câmera rápida muito rápida para ver step do negativo. Certo, Ferro? Algum comentário? Você quer comentar alguma coisa? Isso ainda é um assunto bem controverso, está em aberto. E como é um assunto em aberto, ainda em discussão, é difícil se firmar posição sobre alguma coisa. Eu continuo acreditando que o líder positivo se propaga continuamente. O que pode ser indicado por vezes em alguns vídeos é que ele acelera em determinados momentos, anda mais rápido, depois anda mais lento. Isso pode trazer alguma confusão, mas isso ainda está em aberto. Eu gostaria só de comentar uma coisa sobre, se você puder adiantar um pouco, Ismael, sobre essa ramificação aí. Você estava comentando sobre o positivo, a ramificação do líder positivo acontecer pelo recoil. O recoil, se eu entendi bem a sua colocação, é que o recoil, o líder, vai criar um novo ramo no positivo. É isso que você colocou? Sim. Não, então, colocar aí a posição que o recoil não cria um novo ramo no positivo. Ele vai acontecer a partir de um cutoff, de uma interrupção num ramo já existente do positivo. Então, nessa figura que você está colocando, se pegar na primeira figura ali à esquerda, lá em cima, no canto superior esquerdo, já existe já existe um ramo do positivo que é anterior à direita, ele está bifurcado aí, esse ramo à direita ele se interrompe. Depois que ele é interrompido, o recoil começa a se processar, ele funciona como um líder bipolar, um novo líder bipolar bidirecional, e aí ele reconecta um ramo já existente. Ele não cria um ramo novo. O recoil não cria ramo novo. Só essa colocação. Obrigado, Ferro. Vamos parar essa reunião e vou abrir uma outra, porque nosso tempo de 40 minutos está acabando. Tá ok? Eu vou falar sobre eletrificação, raios intranuvens e nuvens solo negativo. Deixa eu arrumar aqui. Bom, na eletrificação, eu vou dar uma ideia geral sobre a polarização da nuvem, né, o modelo complexo e o tricolar básico. E vou falar sobre os intranuvens positivo e negativo e o raio nuvem solo negativo no geral. Bom, esse é um modelo complexo de distribuição de cargas na nuvem. Eu chamei de eletrificação aqui porque estava lá no vídeo também. Eu não mudei no slide, né? Aqui a gente tem o centro principal de cargas positivas, a gente tem o centro principal de cargas negativas aqui no meio, e aqui embaixo a gente tem o centro de cargas positivas menorzinho. E esse é o nosso modelo tripolar, só que é bem diferente, na verdade, né? A gente tem uma camada de cargas negativas aqui em cima, a gente tem essas regiões de carga que são causadas pelo derretimento e pela essa região de precipitação, né? Mas, para o que a gente estuda em raio, o modelo tripolar ele consegue explicar bem os tipos de raio que a gente tem. Então, de novo, aqui a gente tem essa região do meio da nuvem. Ela é formada, ela é uma região de cargas negativas, e aqui em cima, no topo da nuvem, a gente tem uma região de cargas positivas e a menorzinha de cargas positivas aqui embaixo. Essa região grande de cargas negativas, ela induz cargas positivas no solo, um pouco abaixo dela aqui. E essa região grande de cargas positivas induz cargas negativas nessa região do solo abaixo dela. A gente tem essas camadas de cargas negativas, que são camadas de blindagem. Pode ocorrer uma camada de blindagem nessa região aqui, só que positiva, né?
fica próximo à corrente ascendente. Então, a gente tem os intranúveis positivos. O que acontece é que a gente pode ter a origem do raio entre essa região de cargas negativas principal e a região principal de cargas positivas aqui em cima. Se o raio se origina aqui, a parte negativa, o líder negativo, ele vai se propagar em direção ao centro de cargas positivas e vai se propagar dentro desse centro. E o líder positivo, ele vai descer e se propagar em direção ao centro de cargas negativas e dentro do centro de carga negativa. Como a gente consegue ver aqui, o líder positivo, ele está se propagando para baixo, em direção ao centro de carga que está logo abaixo de onde o líder se formou. Então, quando isso ocorre, quando o líder positivo ele se propaga para baixo, o National Lightning Detector Network considera esse evento aqui, esse intracloud, como um intracloud positivo. Então, ele vai ser positivo quando tiver a propagação do líder positivo para baixo. Então, ele vai ser invertido caso aconteça o oposto, mas o oposto vai acontecer quando esse raio, quando o canal do raio, ele se iniciar entre o centro de cargas positivo, entre o centro de cargas negativo principal aqui em cima e o positivo aqui da base da nuvem. Quando o raio se inicia aqui, o líder negativo, ele percorre em direção ao centro de cargas positivo e preenche esse centro de cargas aqui. E o líder positivo, ele se propaga para cima em direção ao centro de cargas negativas e se propaga dentro desse centro. Então, nesse caso, o líder positivo ele está subindo. Então, o NLDN ele vai detectar esse intracloud como se fosse, ele vai detectar esse intracloud e classificar ele como intracloud negativo. Então, aqui nessa região onde o intracloud negativo se formou, o líder negativo ele vai seguir em direção ao centro de cargas positivo pequeno. Aqui embaixo ele vai se propagar dentro desse centro de cargas e ele vai continuar essa propagação em direção ao solo. Até porque essa região de cargas aqui ela é menor e pode haver diferença de potencial ainda que faça esse líder se propagar em direção ao solo. Bom, se propagando em direção ao solo, quando ele se conecta com o solo, a gente tem o return stroke, que vai elevar o potencial zero do solo aqui em direção ao topo da nuvem. E aí, quando o líder negativo ele toca o solo, os elétrons que estão na extremidade desse líder, eles encontram um lugar com uma resistência muito baixa, então eles se aceleram em direção ao solo, e isso faz com que esses elétrons da ponta se aceleram e todos os outros aqui em sequência. Bom, aqui a gente tem uma demonstração do return stroke. Tem uma coisa me atrapalhando aqui. Bom, aqui a gente tem o início do raio, o líder positivo se propagando na região negativa, que é essa azulzinha. O líder negativo se propagando na região positiva e avançando, indo em direção ao solo. Quando ele toca o solo aqui, a gente começa a ver e tem um return stroke. E aí a gente consegue perceber o return stroke pela máxima iluminação do canal. E essa iluminação ela tende a decair. O que acontece é que a gente tem aqui, né, 2 raminhos, dá para ver melhor. Nesses ramos aqui, depois que houve o cutoff, a gente tem o desenvolvimento do recoil leader. Então, o lado negativo, ele vai seguir em direção ao canal principal,
do líder que já tinha se desenvolvido antes, e ele vai seguir esse canal todo até chegar ao solo. Se ele chega ao solo, a gente tem um outro return stroke, que é o return stroke subsequente. Pode acontecer de haver outros recoil leaders em outros ramos do líder positivo, e ele vai alimentar esse canal antes desse canal se apagar, como aconteceu da primeira vez. Então, alimentando esse canal, ainda iluminado, a gente tem o que a gente chama de componente M. Bom, aqui o Tom ele dá um exemplo de um nuvem solo negativo. Ele mostra os dados de campo elétrico captado por uma antena rápida de baixo ganho, que estava bem próximo da descarga. A gente vê aqui a iniciação do líder, aqui tem uma saturação de campo elétrico, tem o return stroke. Essas alterações são devidas ao recoil líder. E aqui a gente tem um dart líder, que é a iluminação subsequente lá do canal, né? Aí tem outro return stroke, aqui tem uma tentativa de dart líder, e aqui tem outro dart líder. E aí eu coloco aqui em evidência o início eu coloco em evidência, na verdade, o canal antes de haver o return stroke, antes dele tocar o solo, e a tentativa de dart líder. A gente consegue ver onde está pela essa faixa vermelha percorrendo os nossos dados de campo elétrico. Bom, na antena lenta, a gente tem aqui o primeiro return stroke. Essas daqui eles chamam de mudança J. E aqui onde a gente tem esse aqui é o outro return stroke. Aqui onde a gente tem esse degrauzinho é a tentativa de dart líder, que é mostrado aqui. Ele não toca o solo, ele vem só até metade do caminho. Aí tem esse degrau que chama de mudança K. E aqui a gente tem o último return stroke daquele exemplo. E aqui eu mostro a diferença entre as antenas entre o que é registrado por antenas quando estão muito próximas ou muito longe dos raios. A gente percebe que não tem essa variação grande aqui em cima nas antenas que estão mais distantes. A diferença entre o que a gente consegue perceber com a antena de baixo ganho e de alto ganho, na mesma distância, as duas. Nessa aqui a gente tem muito mais detalhes do que está sendo captado. Aqui a gente tem o primeiro return stroke já sendo alimentado por recoil leaders, e essa subida aqui ela é mais estranha do que a outra, ela é cheia de variações, né, devido a esses recoil leaders se conectando ao canal principal. Isso aqui são os dados, esse mesmo evento aqui sendo observado através de uma antena rápida de baixo ganho. Então, para finalizar, a gente tem, quando o líder negativo está se desenvolvendo em direção ao solo, alguns ramos eles podem se desenvolver mais distante do canal principal. Quando o canal principal ele conecta com o solo, esses ramos eles não retornam, os elétrons que estão aqui, eles não retornam, eles não participam do return stroke do canal principal. E aí a gente, aqui nos dados de campo elétrico, o que acontece aqui o return stroke que ocorre nesses galinhos, eles não participam do que é medido aqui na antena rápida, em relacionado a esse líder, ao líder principal, o líder do canal principal. E é isso. Muito bom, perfeito.
Esse caso último aí que você mostrou, ele é um caso muito específico, não é tão comum assim. Mas o que eu gostei aí de ver é que o Tom, ele explica por que às vezes o intracloud ele chega até o solo. Ele fala que lá no começo, né, acho que é o 4 aí, ou 5, ele fala que, achei interessante isso, o Tom ele é detalhista, se o centro de carga lá embaixo é pequeno, o líder consegue passar por ele, porque se fosse grande, ele poderia ficar por ali mesmo, né? Mas como ele é pequeno, ele não blinda totalmente o solo, então o centro de carga negativa em cima ainda consegue induzir bastante carga positiva no solo. Essa faixa vermelha que tem no solo aí é induzida pela bola azul de cima. Então, como a bolinha pequena embaixo tem um disco praticamente embaixo aí, vermelho, ele não consegue ser suficiente para anular o campo no solo. Então, o líder continua em frente. Isso é bem interessante. Pode ir um pouquinho mais para frente, nos próximos slides. Um pouquinho mais para frente. Vai passando os slides aí. Isso. Vai passando. Aí também mostra que um recoil pode produzir um AM, né? Que é uma questão que o Ferro fez. O recoil acontece sem terminar a corrente no canal. E aí produz uma AM. Vai em frente. Pode ir em frente também, em frente. Aí, se vocês fizerem aquele exercício, volta um pouquinho. Aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem com aquele aplicativo lá, ele explica, e eu fiquei devendo essa explicação para vocês, por que quando está perto, 1,2 km, você vê o campo subindo para depois descer. E quando você está longe, o campo não sobe antes de descer no return stroke. Tá? Mas depois a gente vê isso aí mais para frente. Alguma coisa, Ferro, que você queria comentar, perguntar? Não, achei bom, a explicação dela foi boa, eu gostei. Sem problemas. Perfeito. Tá bom. Bom dia, pessoal. Vou apresentar para vocês o meu resumo da minha palestra, da palestra do Tom Horner. Ele se iniciou no minuto 58 e finalizou na 1 hora e 30 minutos. Bom, aqui eu preparei um resumo do que eu irei apresentar para vocês hoje. Vou falar um pouco sobre raio nuvem solo positivo. Em seguida, eu vou falar sobre líder positivo independente, raio do céu azul, blue jet, gigante jet e raio nuvem solo bipolar. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre raio nuvem solo positivo. Para a gente entender sobre raio nuvem solo positivo, a Tajane já explicou sobre isso, mas a gente tem que dar uma olhada em como as cargas estão distribuídas dentro da nuvem. Então, a gente tem o modelo tripolar básico, que temos no topo da nuvem um centro de cargas positivas, na região central da nuvem nós temos um centro de cargas negativas, e na base da nuvem nós temos um centro de cargas positivas. Essas regiões são regiões de blindagem, que são cargas negativas, aqui também é uma região de blindagem, e aqui temos o solo. O solo, ele está com carga na superfície, com carga líquida positiva nessa região, devido a esse centro de carga negativo no centro da nuvem, e aqui nós temos, por causa da indução, né, no caso, e aqui nós temos uma outra parte do solo, na superfície do solo, cargas negativas nessa superfície, devido ao centro superior no topo da nuvem. Bom, todos os raios, eles são iniciados por líder bidirecional bipolar. Aqui nós temos a iniciação desse raio nuvem solo positivo. Esse líder bidirecional bipolar, ele vai possuir duas extremidades. Em uma das extremidades, nós encontraremos um líder negativo se propagando. Esse líder negativo se propagará em direção ao centro de cargas positivas aqui, no topo da nuvem, enquanto o líder positivo caminhará em direção à carga de blindagem, que são cargas negativas, e continuará se propagando em direção ao solo. Como o Sabo acabou de explicar, essas cargas de blindagens possuem poucas cargas e ele continua se propagando em direção ao solo. Quando toca o solo, ocorre a descarga de retorno. Como a gente consegue aqui observar, a descarga de retorno ela é caracterizada por uma intensificação da luminosidade do canal e vai levar o potencial do solo até o topo da nuvem. Então, caracterizando aqui a descarga de retorno.
Os raios nuvens solos positivos, eles podem possuir descargas de retorno subsequentes. Ele possui com mais frequência uma descarga de retorno subsequente, com uma menor frequência duas descargas de retorno subsequente, e mais raro ainda são casos que existem 3 descargas de retorno subsequente, mas foi registrado na natureza, esse caso. Aqui a gente pode observar o caso que o Tom Warner ele mostra para a gente, que uma descarga de retorno subsequente que ocorre no mesmo canal gerado pelo canal principal. Aqui nós temos, o Tom Warner ele divide a nuvem em 2 centros de cargas, para explicar isso. Aqui temos um centro de cargas superior positivo, um centro de cargas inferior negativo. E entre esses centros de cargas, como havia dito, todos os raios eles são formados por um líder bidirecional bipolar. Temos a iniciação desse líder bidirecional bipolar. O líder positivo caminha em direção ao solo e o líder negativo em direção ao centro de cargas positivas. Quando toca o solo, ocorre a descarga de retorno, que vai levar o potencial até o topo da nuvem, aqui nesse centro de carga positivo. Em seguida, nessa terceira imagem, nós conseguimos observar que o canal ele decai e posteriormente surgirá um novo líder bidirecional bipolar. Esse novo líder bidirecional bipolar terá um líder positivo caminhando em direção ao solo e o líder negativo em direção ao centro de... continua se propagando em direção ao centro de carga positivo. O líder positivo, ele toca o solo e ocorre a descarga de retorno. Então, teremos a segunda descarga de retorno. Tivemos a primeira descarga de retorno e agora a segunda descarga de retorno. E ela é caracterizada como descarga de retorno subsequente. Bom, o segundo tópico que eu vou falar para vocês, apresentar para vocês, será sobre líder positivo independente. Aqui, esse líder positivo independente, ele surge de um raio nuvem solo positivo. Esse raio nuvem solo positivo possuirá um líder positivo caminhando em direção ao solo. Enquanto ele está se propagando em direção ao solo, teremos um líder, teremos uma bifurcação desse líder. Então, esse líder continuará se propagando, ele vai estar ramificado. Em seguida, vai ocorrer o cutoff. Então, ele vai se desmembrar do canal principal e esse líder, esse ramo, ele vai decair e o canal principal vai tocar o solo, ocorrer a descarga de retorno. Em seguida, no vídeo, a gente vai conseguir observar que esse canal continua iluminado, que isso representa corrente contínua. E aqui nessa região que ocorreu o ramo, ela será uma região bastante ionizada. Então, as cargas presentes aqui na nuvem e no solo vai polarizar essa região e vai surgir um líder bidirecional bipolar. O líder negativo em direção à nuvem e o líder positivo em direção ao solo. Quando toca o solo, ocorre a descarga de retorno, como a gente pode observar aqui no vídeo. Que são vários líderes de retorno ocorrendo. Ocorreu o raio nuvem solo positivo, a descarga de retorno, e nessa região aqui surgirá esse líder positivo independente, que não tem dependência com do canal principal. Bom, e aqui eles caracterizavam esse líder independente apenas para raios nuvens solos negativos, mas como a gente acabou de observar, os raios nuvens solos positivos também acontecem. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre raio do céu azul. O raio do céu azul, como todos os raios, eu estou falando repetidamente, mas foi o que o Marcos nos ensinou, ele se inicia por um líder bidirecional bipolar. O líder positivo caminha em direção ao centro de cargas negativas na região central da nuvem e o líder negativo em direção ao centro de cargas positivas no topo da nuvem. Esse líder negativo continuará se propagando na horizontal para fora da nuvem de tempestade, em seguida na vertical em direção ao solo. Aqui a gente denomina esse raio do céu azul porque ele ocorre na região visível. Essa região aqui da nuvem é uma região difusa, que os líderes, quando eles ocorrem aqui, a gente não consegue enxergar muito bem o que ocorre aqui dentro, devido à constituição, o que tem presente aqui na nuvem. Ela é constituída por gotículas de água, cristais de gelo e graupe, e todos esses constituintes, eles refletem a maior parte da luminosidade proveniente pelo Sol aqui na superfície, aqui em cima. E a gente consegue observar que é bem escurecido quando chega uma nuvem de tempestade, essa região fica bem escura devido a essa propriedade de refletir a luminosidade do Sol. E aqui a gente tem também uma foto feita por Michael O'Neill, que a gente consegue observar o centro de carga positivo no topo da nuvem e esse líder caminhando em direção ao solo.
Bom, agora eu vou falar sobre Blue Jets e Gigante Jets. Os Blue Jets, eles também se iniciam por um líder bidirecional bipolar. Esse líder bidirecional bipolar, ele se inicia entre a camada de blindagem no topo da nuvem e os centros de cargas positivas no topo da nuvem. O líder negativo caminha em direção ao centro de cargas positivas e o líder positivo em direção à camada de blindagem, caminhando para fora da nuvem. E, como a Tagiane mostrou, ele é caracterizado como um raio um raio intranuvem negativo. E aqui a gente tem o gigante Jets, que ele também se iniciará por um líder bidirecional bipolar, líder positivo caminhando em direção ao centro de cargas negativas e líder negativo em direção ao centro de cargas positivas, também se propagando para fora da nuvem. Então aqui a gente consegue observar que eles são caracterizados como eventos luminosos transientes, e aqui a gente já observa a diferença deles em relação aos demais. Os eventos luminosos transientes são compostos por Blue Jets, Gigante Jets, Sprites, Elvis e Halos. Então, os Blue Jets e os Gigante Jets, eles estão ligados diretamente pela nuvem, são raios, intranuvens. Enquanto os Sprites, os Halos e os Elvis, eles ocorrem devido a uma perturbação gerada pelo topo da nuvem, perturbação do campo elétrico gerada entre o topo da nuvem e a ionosfera, proporcionada por raios nuvens solos positivos aqui na base da nuvem. Bom, por fim, eu vou falar sobre raio nuvem solo bipolar. Quando eu ouvi pela primeira vez esse termo, eu achei me deu uma confusão, porque a gente vê e estuda sobre líder bidirecional bipolar, mas depois que o Tom Warner explicou, eu entendi melhor sobre isso. Bom, raio nuvem solo bipolar, ele é um raio de uma determinada polaridade, seguido por outra de polaridade oposta. O primeiro tipo que eu vou falar será um nuvem solo positivo, seguido por um nuvem solo negativo. Aqui na primeira imagem nós temos um líder bidirecional bipolar se iniciando entre o centro de carga positivo e o centro de cargas negativas. O líder positivo caminha em direção ao solo, enquanto o líder negativo caminha em direção ao centro de cargas positivas. Quando toca o solo, esse líder positivo, ocorre a descarga de retorno, e aqui a gente consegue observar que esse líder positivo, ele se ramificou. Ocorre o cutoff desse ramo, então ele não participa dessa descarga de retorno. Em seguida, a gente consegue aqui observar que ele já está decaindo, o canal principal também vai decair, e desse ramo, ele vai se polarizar e vai surgir um líder de retorno. Aqui o líder negativo ele começará a se propagar e reconstruirá o canal do canal principal, tocando o solo, ocorrendo a descarga de retorno. Então, nós tivemos um raio nuvem solo positivo, seguido por um raio nuvem solo negativo. E esse líder de retorno ele pode reconstruir o canal várias e várias vezes. Bom, agora a gente pode ter o caso oposto, que seria um raio nuvem solo negativo, seguido por um raio nuvem solo positivo. Até a palestra do Tom Warner não houve esse registro desse tipo de raio nuvem solo. Então ele idealiza, eu não sei se existe, o Marcelo ou o Marco pode me dizer isso, se existe registro, se tem registros desse raio nuvem solo bipolar? Teria, Marcelo? Até recentemente não tinha, sabe? Eu acho que se a gente procurar hoje, eu acho que já tem um caso de raio bipolar começado por uma descarga negativa. Tranquilo. Então, mas o Tom Warner, ele idealiza alguns cenários possíveis. Aqui na primeira imagem nós teremos novamente um líder bidirecional bipolar, líder negativo caminhando em direção ao solo, líder positivo em direção ao centro de cargas negativas. Quando toca o solo, ocorre a descarga de retorno, em seguida esse canal principal vai decair, e posteriormente surgirá um líder de retorno tentando reconstruir esse canal principal. Porém, ele toma uma direção oposta ao do canal principal. E em seguida ele decai, e nesse exato ponto surge um líder bidirecional bipolar. Líder positivo caminhando em direção ao solo, e líder negativo se propagando no canal criado pelo líder de retorno. Quando toca o solo, ocorre a descarga de retorno, e nós conseguimos observar um raio nuvem solo negativo, seguido por um raio nuvem solo positivo. E o último cenário que o Tom Warner ele idealiza foi de uma observação feita aqui no Brasil, de um vídeo gravado aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no Pico do Jaraguá.
Aqui temos um líder de retorno se propagando nessa direção, em direção ao solo, em direção a essa torre aqui. E quando ele chega nesse exato ponto, ele muda a sua direção. Ele começa a se propagar em direção à nuvem. E aqui na nuvem, a gente consegue enxergar um líder positivo caminhando em direção ao solo. Esses dois líderes se conectam, o líder positivo reconstrói o canal criado pelo líder negativo e toca a torre. Então, nós temos um raio nuvem-solo positivo, ocorre a descarga de retorno. Aqui eu vou mostrar o vídeo para vocês, que eu acabei de falar. O líder negativo se propagando, vai começar a se propagar em direção à nuvem. E aqui a gente tem um raio nuvem-solo positivo. Espera aí. E aqui, a situação idealizada seria o quê? Esse raio... Eita, tá acabando. Esse líder de retorno tivesse tocado a torre aqui nesse ponto, então nós teríamos um raio nuvem-solo negativo, e em seguida esse líder positivo tivesse reconstruído o canal do líder negativo e tocado a torre também. Então nós teríamos um raio nuvem-solo negativo, seguido por um raio nuvem-solo positivo, o que não ocorreu, mas seria um possível cenário. Peraí. Essa é a minha referência, que foi o vídeo, né, do Tom Warner. Muito obrigado. E era isso. Ótimo. Vai no último slide aí de novo. Isso. Aí. Você disse que não ocorreu. Peraí, primeiro, isso aí começa com um ascendente? Eu não lembro mais. Como é que é? Não, aqui seria um líder de retorno vindo nessa direção, só que ele não toca a torre. Não. Aí em seguida ele... Não. Em Tá. seguida ele segue em direção à nuvem, aí o líder positivo, os dois se conectam, certo, e segue em direção à torre. Tá. Quer dizer que só aconteceu... Como é que ele seguiu em direção à torre se não tinha nada entre a torre e o líder negativo anterior? Ele construiu esse caminho até a torre? Sim, isso. Ah, tá. Eu não lembro desse caso. Aliás, é um caso que nunca foi publicado. Guarda isso aí na sua cabeça aí, que talvez um dia a gente possa estudar mais a fundo isso aí e publicar esse caso. Também não estou me lembrando desse caso exatamente, Marcelo, mas eu acho que teve um ascendente antes. Esse líder de retorno que está descendo em direção à torre, acho que ele está seguindo o caminho de um ascendente anterior. Eu também acho mas que... depois acho que decaiu o canal ali próximo à torre, e ele mudou a direção dele, indo atraído pelo positivo que vinha vindo. Isso. Então, mas eu acho que teve. Interessante, porque eu acho que isso que eu também estava na minha cabeça, quer dizer, ele sobe como um ascendente, faz aquela curvinha para a esquerda, que vocês estão vendo ali, e aí decai, e aí quando volta o primeiro recoil, não acha o caminho até a torre. Ele não acha o caminho até a torre, ele vai se emendar com o líder positivo que está sobrando lá em cima. E aí o líder positivo, quando vem com tanta força que completa o caminho até a torre. Não sei se é isso. Porque o potencial, acho que o líder positivo que vem vindo pela nuvem, o potencial dele é mais intenso do que o potencial para a torre. Então o recoil prefere seguir em direção ao líder positivo que está na nuvem, que tem um potencial maior para lá, e se reconecta com esse positivo na nuvem. Será um caso interessante para estudar, hein? Bastante. Eu gostaria... Oi? Eu gostaria que o Ivan voltasse um pouquinho mais, uns slides atrás, quando ele... Deixa eu ver se quando você fala... Aqui, nesse caso aqui, é isso, Ivan. Nesse caso, e acho que tem outro slide lá para frente também, você está mostrando um recoil, o recoil se iniciando aí dentro do centro de cargas positivo da nuvem. Isso. Dentro do centro de cargas positivo da nuvem, o que está se propagando aí, como está mostrando nas figuras acima, é o líder negativo. Ele está se propagando, se desenvolvendo dentro do centro de cargas positivo. Tá? Um ponto só isso é que recoil, não existe recoil criado em cima de líder negativo. Os recoils sempre aparecem
Esse aqui, né? E esse também. Esse aí está mostrando... Nesse caso, está mostrando aí um recoil. O azul é carga negativa, não é? Isso. Que o Tom mostrou. Nesse caso, ele está certo. Nessas figuras aí, elas estão corretas. Porque você tem um líder positivo se desenvolvendo dentro do centro negativo, aí um ramo se interrompe, tem um cutoff, e vai acontecer um recoil. O recoil é a reconstrução do canal do líder positivo, que está se desenvolvendo dentro do centro negativo. Nessa figura está certa. Na anterior lá, não, porque estava o... Eu falei recoil na anterior? Eu devo ter falado errado, então. Está Aqui eu mostrando falei aí, ó. recoil? Isso. Está Ah, mostrando tá, aí então um recoil se propagando, sendo criado dentro do centro de cargas positivo. Dentro do centro de cargas positivo é líder negativo se propagando, não tem recoil em líder negativo. Então, como explicar o subsequente, né? Num positivo? Essa é a grande questão que não está ainda resolvida. Se não tem recoil, como é que se explica que teve um segundo return stroke seguindo o mesmo canal? O processo aí é explicar por que aconteceu o cutoff lá na base, próximo ao solo, interrompeu a corrente, e depois ela se reconecta porque o líder negativo continua a se desenvolver dentro do centro positivo. E ele fornece carga e vai descer pelo canal e vai reconectar a próxima base. Agora, o que faz acontecer o cutoff próximo à base, interromper a primeira descarga de retorno, ou a corrente contínua, para possibilitar a ocorrência da segunda descarga, da descarga subsequente. Mas não é recoil, porque lá em cima, no negativo, não tem recoil lá. Sabe o que é? Em princípio, né, o que a teoria coloca. Professor, posso tirar uma dúvida? Sim. O Tom, ele, naquela parte inicial, ele fala que os ramos do positivo, eles se dão pelos recoils. Aí, assim, eu entendi que tem a parte do cutoff, né? Você vai, tem o cutoff, aí você corta ali e aí depois cria um recoil. Só que esse recoil, ele pode se estender mais do que tinha aquele ramo anterior. E aí vai virando uma reação em cadeia. Foi o que eu entendi do vídeo. Isso está certo. Isso está certo. Quando ocorre o recoil, ele vai além, ele se propaga, ele estende o ramo de onde ele teve origem. Mas ele não surge para criar um novo ramo. Ele só existe porque ocorreu um cutoff de um ramo já existente. E quando esse recoil se desenvolve, ele, numa extremidade dele, ele reconecta o ramo já existente, e na outra extremidade ele alonga, ele prolonga, ele aumenta, estende esse canal, esse líder positivo. Isso é verdade. E aí pode acontecer outro cutoff e pode acontecer depois outros recoils de novo. Exatamente, né? Exatamente, isso está certo. Então, mas e o primeiro? Como é que é o primeiro? Assim, o primeiro cutoff, onde é que eu sei que vai ter ali o primeiro ramo, entendeu? Você tem o líder positivo se desenvolvendo, e à medida que ele se alonga, é o processo de interrupção de cutoff explicado pelo Heckman. Um canal longo, ele pode se perder a condutividade, decair e se interromper. Então, o primeiro processo de cutoff, ele ocorre pelo um canal que está muito longo, um canal de um líder positivo que se alongou bastante. Esse ramo que se alongou bastante, ele pode sofrer um processo de decaimento e se interromper. Não está na formação do branch, do ramo. Não é a formação do branch. Ele é ao longo do positivo, a ramificação se dá pela divisão do corona brush. Aí ele segue em frente, chega uma hora que ele decai, ele vai se propagando, alongando, a corrente não é suficiente para manter esse canal vivo, aí ele decai. Na hora que ele decai, ele está sujeito a ter recoil. Exatamente. Tá bom. Mais alguma coisa? O tempo nosso está acabando aqui de novo. Então, vou parar aqui a gravação. Tá, então vou começar, gente. Deixa eu só encostar aqui, para não fazer tanto barulho. Bom, bom dia a todos.
eu vou finalizar a apresentação do vídeo do Tom Warner com os últimos 40 minutos. E... calma aí, se o negócio andar. Aí, foi. Então, esses 40 minutos, eles se dividem principalmente em 2 pontos a respeito da física das descargas elétricas. E esses pontos são a extensão horizontal dos líderes e os líderes ascendentes a partir do Sol. Então, vou começar com a extensão horizontal dos líderes. E o que é, né? O que o Tom Warner ele quer dizer com extensão horizontal dos líderes? Então, aqui eu tirei um quadro do vídeo dele, e eu vou simbolizar a polaridade negativa do raio por essa coloração azul, e a polaridade positiva, ela vai ser simbolizada pela coloração vermelha. Aqui ele simboliza o centro de cargas da nuvem, no vermelho é o centro positivo, e logo abaixo a gente tem uma camada de blindagem, eu traduzi aqui, uma camada de blindagem negativa, logo abaixo desse centro positivo, que fica na base da nuvem, tá? Aqui é a extensão vertical dessa nuvem, a base dela tem um centro de cargas positivo e uma camada de blindagem logo abaixo. Esse é um vídeo, tá? Demonstrando o que é essa extensão horizontal dos líderes. Então, aqui a gente tem um líder positivo se propagando em direção ao solo, enquanto o líder de polaridade negativa, ele está se propagando no centro de cargas positivo da nuvem. E onde nós conseguimos ver essa extensão horizontal desses líderes? O primeiro caso que ele cita são os sistemas de mesoescala. Os sistemas de mesoescalas, sistemas convectivos de mesoescala, conhecidos como SCM, eles são um conjunto de células convectivas e possuem extensão horizontal de centenas de quilômetros. E esses sistemas, eles geram tempestade de grande extensão horizontal. Então, aqui eu trouxe uma figura retirada do Wallace Hobbs. Essa é uma imagem de um SCM. Isso daqui é retirado da Estação Espacial, da ISS, uma foto retirada da ISS, comparada com o mesmo sistema de uma imagem de satélite. Então, olha o comparativo, o quão extenso ele é. Esses aqui são os estados dos Estados Unidos. Então, a gente consegue ver a extensão desse sistema de mesoescala. Aqui é uma possível configuração de distribuição de centros de cargas dentro desse tipo de sistema. Essa imagem retirada do Curry, 2015. Então, ela está semelhante ao exemplo mostrado pelo Tom. Um líder positivo se propagando em direção ao solo, enquanto no interior da nuvem, o líder de polaridade negativa, ele está se ramificando no centro positivo de carga, que fica mais próximo à base. E onde a gente consegue visualizar esses sistemas de mesoescala? No Brasil. Então, ele ocorre principalmente aqui na região, ele ocorre em diversas regiões do Brasil, pode ocorrer, mas principalmente na região sul, aqui próxima onde ocorre uma alta densidade de descargas elétricas. E foi justamente no sistema de mesoescala que ocorreu o raio de maior extensão do planeta. Então, dentro de um sistema de mesoescala que a gente consegue ver essa extensão horizontal do líder negativo. Agora, um outro exemplo que ele dá de extensão horizontal dos líderes é do líder de retorno. Então, eu vou tentar explicar, basicamente, como funciona, como é originado o líder de retorno, ou recoil leader, como também é chamado. Eles ocorrem durante o processo de desenvolvimento dos líderes positivos. Então, aqui nessa primeira imagem, também retirada do Curry, tá, 2015. Primeiramente, ele é um exemplo, tá, gente? A gente tem aqui no interior da nuvem um líder bipolar, a polaridade negativa dele se propagando em direção ao solo, enquanto existem duas ramificações positivas se propagando no interior da nuvem. Nesse caso, em uma das ramificações positivas, ocorre o decaimento da corrente do canal, de um desses canais aqui. E, consequentemente, ocorre a quebra do canal, o cut-off
desse canal positivo. Então, mas esse líder positivo, ele continua se propagando em meio à nuvem e recolhendo carga negativa e depositando carga negativa nessa extremidade aqui. E aí, esse acúmulo de cargas é tão grande, ele continua acumulando carga, esse acúmulo de carga é tão grande que o campo elétrico se intensifica, quebra a rigidez elétrica do ar, dando origem a um space stem, um space leader, e ocorre esse líder de retorno que os professores tanto explicaram durante a disciplina. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de raio intranuvem que o Tom Warner apresenta. Então, aqui ele mostra os líderes negativos se propagando no interior da nuvem, assim como o exemplo do Curry, enquanto o líder positivo ele está ocorrendo aqui mais visivelmente, e aí sempre que, olha, e a gente consegue ver que o canal do positivo está se estendendo porque ele se alonga, tá? Então, nessa região aqui está acontecendo um cutoff, e carga negativa é acumulada no canal, até que ele consegue se reconectar ao ponto de origem. Esse daqui é um exemplo de campo elétrico rápido, adquirido durante a ocorrência desses líderes. Então, aqui o Tom Warner também mostra esses pulsos de líderes de retorno ocorrendo no campo elétrico rápido. E eu tirei essas duas imagens do vídeo dele. Esse daqui é um raio positivo, e essas ramificações aqui são os recoil leaders, os líderes de retorno. E aqui também alguns exemplos de recoil leaders ocorrendo em raios intranuvem. E ele também fala, né, ele menciona sobre o LMA, que é o Lightning Mapping Array. É um conjunto de sensores que tem a capacidade de captar o sinal eletromagnético emitido pelos líderes que se propagam no interior da nuvem, e esse LMA ele tem a capacidade de desenvolver um 3D desses líderes e fazer um mapeamento, e esse é o resultado de um LMA. E o segundo ponto que ele fala no vídeo dele são os líderes ascendentes a partir do solo. Então, o que é um líder ascendente a partir do solo? O esquema apresentado por Visacro para se referenciar como esses líderes eles se iniciam. O líder negativo, ele está se desenvolvendo, então ele se alonga, o campo elétrico se intensifica nas extremidades das estruturas localizadas no solo, e carga de polaridade oposta ao do líder é acrescentada na extremidade. Novamente, o líder escalonado se alonga, o campo se intensifica e mais carga é depositada na parte superior, no pico dessas estruturas, até que chega uma intensidade desse alongamento do líder negativo, em que o campo elétrico é tão intenso que o acúmulo de cargas na superfície dessas estruturas é tão alto que a corrente chega a 50 amperes, e aí esse líder ele passa a ser visível através dos equipamentos ópticos. Então, isso são líderes ascendentes a partir do solo. A gente divide em LAC, que são os líderes ascendentes que se conectam à descarga descendente, e LANC, que são os líderes ascendentes que não se conectam a essas descargas que estão se aproximando. Esses são os exemplos mostrados pelo Tom no vídeo. Esse daqui é um paper que ele publicou, que eu referencio no meu trabalho. Então, é um líder negativo se propagando em direção ao solo, e o líder ascendente de polaridade positiva tentando conexão. Aqui é o segundo exemplo que ele mostra, um líder negativo também. Ele tem 3 conexões simultâneas no solo, enquanto gera 8 outros líderes ascendentes não conectivos. E esse daqui é uma descarga descendente positiva se propagando em direção ao solo, e a torre responde com uma descarga ascendente negativa. Esses outros exemplos aqui são de trabalhos publicados ou obtidos através de mídia. Então, o primeiro é o do Saba et al., 2017. Esse segundo foi cedido por Glauco Turcato. O terceiro eu retirei do Cummings, 2018.
E esse quarto exemplo aqui foi uma foto tirada por Sandro Federico. Esses aqui são os exemplos vistos pelo grupo no prédio P1, P2, esses exemplos de líderes ascendentes conectivos ou na tentativa de conexão. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Maravilha. Vou parar a gravação. Se tem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta? Ferro? Eu acho que não, está tudo certinho. Giane, Ivan, Ismael. Nenhum comentário, nenhuma pergunta? Então, pronto. Finalizamos aqui.